Shalom, shalom, gente. Deus abençoe vocês. Espero que estejam bem. Hoje nós vamos ter um papo sério. Agora nós estamos iniciando uma sequência de lives falando sobre igreja, sobre os problemas das igrejas, o que impede você de se sentir bem numa igreja, né? O que os pastores precisam fazer para melhorar o processo interno. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, o que as pessoas procuram nas igrejas. Por isso, me ajude, comece a convidar aí pastores. Convida seu pastor, convida seus líderes, convida outros líderes. Tenho certeza que você vai gostar, que você vai ser muito abençoado, vai ser abençoada. Vou até fixar o tema logo aqui. Fixado. Agora eu pego o link. Eu já vou distribuir o link nos nossos preciosos grupos. Vou distribuir o link nos grupos. E aí, gente? Você congrega? Responde para mim aí. Se você congrega, se não está congregando, se parou de congregar na pandemia e não voltou mais, se está feliz na sua igreja, se está osso. Não, apóstolo, eu congrego, mas está osso. Vai botar, está osso. Às vezes fica osso, né? Osso duro de roer. Eu quero que você abra o coração para mim hoje, vai valer a pena. Eu quero conversar com vocês, eu tenho algumas orientações de apóstolo, né? A gente se gasta muito falando sobre o mundo espiritual, mas o apóstolo ele tem um papel de ajudar também a fazer você ter uma vida cristã bem-sucedida, ajudar os pastores, treinar, capacitar. Eu quero fazer isso um pouco nesses dias aí que vem pela frente, tá bom? Vou tentar botar uma imagem aqui que eu aprendi com um irmão muito precioso. Eu vou botar em prática agora, olha aí. Chiquérrimo, gente. Chiquérrimo. A gente tem que se inspirar com quem sabe, né? Tá aí, ó. O que as pessoas procuram em uma nova igreja? Nas próximas lives eu vou puxar o texto um pouquinho para cá, para não ficar aí dentro das bolinhas. Gostou aí, meu irmão? Ficou legal, não ficou? A imagem aí, ó. Mais fácil do que eu imaginava, viu? Muito bom mesmo, sensacional. Vai convidando aí, meu povo. Vocês estavam acostumados a me ver de manhã, então estão desnorteados com o horário. Então o pessoal está chegando bem devagar. E esse horário é um horário muito ingrato, porque quem trabalha está voltando do trabalho, está chegando em casa. Quem não trabalha está em casa cuidando daquelas crianças choronas, que estão fazendo bagunça aí. Aí tem que dar banho naquele neném de 2 anos com aquela fraldinha recheada. Aí misericórdia, né, gente? É um horário ingrato. Mas vai dar tudo certo em nome de Yeshua. Só convidem. Vocês vão ver quando for lá para 6h20, 6h30 começa a chegar mais gente. Tem algum pastor na live já? Algum apóstolo? Eu quero passar a falar muito para pastores e apóstolos, viu? A profetas também. Então vamos lá? Mesmo com um grupinho menor, não tem problema não. Humildade é bom. E depois ele vai para o YouTube. Lá no YouTube a gente tem uma audiência boa, vocês sabem disso.
que eu quis fazer aqui no Instagram para inaugurar essa ferramenta da imagem aqui, que eu achei sensacional. Gente, a questão então, vamos entrar aqui no assunto. O que as pessoas procuram numa igreja, né? Ou vamos levar para um outro extremo. Por que a gente sai da igreja? Por que a gente sai? Nunca é por acaso. Né? Às vezes, o demônio tirou o fulano da igreja. Não, às vezes não foi o demônio. Às vezes foi a própria igreja. A igreja é uma instituição que precisa desenvolver maturidade para lidar com gente e, ao mesmo tempo, precisa desenvolver capacidade para lidar com o mundo espiritual. Como é complexo o processo de cuidar de uma igreja, porque você está lidando com anjos, você está lidando com demônios, você está lidando com homens, você está lidando com mulheres, você está lidando com Deus, com o diabo, você está lidando com satanistas infiltrados, você está lidando com crente, com não crente, com justos, com ímpios. E não basta apenas botar uma equipe de louvor cantando uma música, não basta apenas colocar uma boa pregação para que essa instituição funcione. É muito mais do que isso, né? Então, alguém aqui já se feriu com a igreja alguma vez? A gente está vendo aí uma polêmica do Rodolfo Abrantes, que teve uma ferida na igreja no ano de 2011. Yes. No ano de 2011, Rodolfo Abrantes foi ferido. Ele guardou isso até agora por uma questão ética, mas a ferida ficou dentro dele. Se não fosse o Espírito de Deus, ele teria se desviado. E agora, pela voz de uma outra pessoa, a bomba explodiu e ele teve que se pronunciar. Por causa de uma coisa que aconteceu em 2011. Então, eu sempre digo, o ministério mais difícil que tem é o do pastor. Ser apóstolo não é difícil. Ser apóstolo não é difícil. O apóstolo, ele é um especialista em sobrenatural. Ele é um cara de conquista de território. Ele é um cara de arrebatamentos. Ele é um cara de abrir portais. Mas ele também é um líder. Ele é um treinador. Ele é um administrador de recursos e de pessoas. O profeta, a gente sabe, ele é aquele que vai conectar-nos aos princípios do céu. O evangelista é aquele que vai treinar aqueles que vão falar de Cristo, pregar o evangelho. O mestre é o que vai apurar o entendimento da palavra. Mas o pastor é aquele que vai cuidar de gente. E cuidar de gente não é fácil. Um pastor não precisa ser um bom pregador. Eu já conheci pastores que pregavam muito e a igreja era horrível. Eu já conheci pastores que mal sabiam pregar. Não estou dizendo que eles não conheciam a Bíblia, estou dizendo que eles não eram bons de lábia. Mal sabiam pregar, mas a igreja bombava. Por quê? Porque eles usavam as estratégias que eu vou ensinar aqui agora. Então, se tem algum pastor online, gente, anota com carinho que eu vou falar. Anota com humildade. Principalmente se você tem menos de 100 membros na igreja, anota com humildade. Mas eu já sei o que fazer. Tá bom, glória a Deus. Mas anota com humildade. Você que é líder de igreja, você que é pastor de congregação, você que é pastor de ministério grande, ministério pequeno, e você que não é pastor, envia. Estou vendo aqui meu discípulo Bispo Charles. Assiste essa live, Bispo Charles. Eu estou falando aqui o que as pessoas procuram numa igreja. São dicas muito simples, mas que vão ajudar vocês a manterem as pessoas na igreja. Manterem as pessoas na igreja, tá? Então vamos avançar já aqui. Deixa eu trocar a fotinho aqui. Primeira coisa,
que as pessoas procuram numa igreja? Acolhimento sem interesses. Gente, o que é um acolhimento sem interesses? Eu conheci um pastor, é meu amigo, ele chama-se Carlinhos Leite. Carlinhos Leite, ele era de uma banda antiga dos anos 80, chamada Cravo e Canela. Carlinhos Leite cantava uma música assim: lá vem o negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Lembra dessa música, gente? Quem lembra dessa música? Lá vem o negão, cheio de paixão, ticatá, 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 querendo pegar toda a menininha, de coroa nem perdoa, não. O Carlinhos Leite, ele não era negão, tá? Lembrou, né, Ana? Tá vendo? A velha guarda começa a se manifestar. Tá vendo? É só mostrar, cutucar que a velha guarda se manifesta. O Carlinhos Leite voltou de uma viagem e ele chegou em casa depois, a banda estava em sucesso, você era pagodeira, né, irmão? A banda estava no sucesso e ele chegou de uma rota de viagens com saudade da filha de 15 anos. Quando ele chegou no quarto da filha dele para dar um abraço, a filha dele estava de joelhos orando. E ele perguntou para a esposa: o que houve com a minha filha? Ah, ela virou crente. Ela agora só quer saber de orar, ela virou crente. Ele falou: tá bom, no domingo eu vou lá nessa igreja, vamos ver que palhaçada é essa que fizeram com a minha filha. Que lavagem cerebral é essa que fizeram com a minha filha. Quando chegou no dia, domingo, ele não falou para ninguém. Ele foi para o culto. Ele estava doido para dar um soco no pau do nariz do primeiro que ele visse dentro daquela igreja. Aí quando ele chegou, ele conta o testemunho. Eu já levei em eventos meus ele para dar o testemunho. Ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Canta hoje, é uma unção. Carlinhos Leite. Quando ele chegou lá na igreja, ele viu um senhor sorridente na porta da igreja, na portaria. E ele mirou de longe, ele falou assim: é esse que eu vou dar já um soco no pau do nariz dele. Porque esses crentes estão roubando minha filha. Mas aquele senhor olhou para ele com um olhar tão terno, abriu os braços, sorriu e falou assim: seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua, fica à vontade. E abraçou ele tão gostoso, um abraço de amigo, um abraço de irmão. E ele saiu daquele abraço e ele pensou: se eu tiver que tacar fogo aqui, nesse aí eu não taco. Esse aí escapa. Mas quando ele entrou na igreja, estava todo mundo tratando ele com acolhimento. As pessoas querem ser acolhidas, meu irmão. Independente de ser macumbeiro, satanista, homossexual, branco, preto, verde, cor de abóbora, não importa. Quando alguém entra na igreja, essa pessoa quer ser acolhida. Mas o que é o acolhimento sem interesses? Às vezes você vai numa igreja, isso já aconteceu comigo várias vezes, porque como eu sou um pregador, eu chego nas igrejas para pregar, nem sempre todo mundo me conhece. Então eu vou entrando, né? Eu não sou estrela, né? Eu não fico lá no púlpito. Eu vou entrando pelo fundo da igreja. Aí alguém me abraça: seja bem-vindo. Eu falei: obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ó, o senhor tem que ir na minha célula. Aí o outro fala assim: não, na minha célula. A minha célula é melhor. Não, ó, você quer lá, vai ter culto. Não sei. E começa um monte de convite. Parece que a gente está dentro do Instagram. Aquele monte de página de venda, te puxando para um lado e para o outro. Então, isso é um acolhimento com interesses. Existem igrejas que eles vão te tratar bem enquanto você está demonstrando interesse na visão deles. Se você chegar lá e falar assim: eu não curto célula, eu não curto esse tipo de... eu não curto, eu não quero ir para o encontro, já não vão te abraçar igual. Então as pessoas percebem, as pessoas não são burras. As pessoas não são burras. Nós precisamos aprender a entregar um nível de acolhimento que a pessoa se sinta amada, independente de qualquer coisa. Quer ver uma coisa que eu vou te falar que vai escandalizar você, mas é verdade?
É verdade? A coisa mais triste que tem é quando uma pessoa fumante chega na igreja. Porque o fumante chega lá na igreja com o cigarrinho dele, tá com o cigarrinho dele. Aí ele apaga o cigarro e vai assistir o culto. Aí ele sente uma emoção tremenda na hora do apelo, porque apelo, gente, apelo não converte ninguém. O apelo só dá um primeiro passo. A pessoa volta a falar, agora eu aceitei Jesus. Não aceitou, ela não conheceu Jesus. Ninguém conhece Jesus no primeiro culto. Ninguém conhece Jesus numa pregação de 40 minutos. Ela teve uma experiência emocionante com a unção de Deus e ela diz, é isso que eu quero para a minha vida. Mas ela ainda não conheceu Jesus. Mas enfim, ela foi no apelo, ela foi lá na frente, ela chorou e ela disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Só tem um problema. Agora ela sai da igreja e alguém diz para ela assim, olha, crente não fuma, crente não bebe, crente não fala palavrão, crente não vê Big Brother e mais algumas outras coisinhas. Só que essa pessoa, ela é dependente do cigarro. Parar de falar palavrão é mais fácil. Parar de ver Big Brother é mais fácil para alguns, né? Tem uns que são viciados até hoje. É fácil. Agora, difícil é parar de fumar para alguns. Eu já fiz libertação que a pessoa parou de fumar na hora, mas não é uma regra. Tem gente que vai precisar de 6 meses para parar de fumar, porque ela é dependente química. Tem gente que vai demorar 1 ano para parar de fumar. Aí o que eu falo para a pessoa? Ó, finge que não está fumando, engana a gente. É isso que a gente fala. Porque a pessoa sai de casa para ir para o culto, ela chupa um drops, ela chupa uma bala house, para poder chegar em casa, chegar na igreja e fingir que não fuma. E ela fala, Pai do Senhor, e cultua. Só que o subconsciente dela está dizendo para ela o seguinte, você é uma mentirosa. Você já se converteu sendo uma hipócrita. Porque você fuma assim. Não seria melhor, gente? Eu sei que é esquisito. Mas não seria melhor um ministério de consolidação da igreja falar assim, olha meu filho, você seja bem-vindo aqui. A gente vai te ajudar a deixar esse cigarro. Gradativamente. Mas não precisa fingir que não fuma. Não precisa fumar escondido. Porque o nosso Deus não é um Deus de coisas escondidas. Verdade. Autoacusação. O nosso Deus não é um Deus de coisas escondidas. Vamos pensar comigo. Pense comigo. Então a primeira maturidade que a igreja precisa ter hoje é eu te aceito sem interesses. Jesus falou, venha como está. Como está? Jesus não falou, venha e deixe de ser como está agora que chegou. Não. Venha como está. Eu estou aqui para te receber desse jeito. Se a igreja começar a mudar a mentalidade em relação a isso, ela já consegue ter uma diferença muito grande nos seus resultados, tá? Então é esse assunto aí, ó. Acolhimento sem interesses. Número 2. Vamos lá. Muito bom isso, Guilherme. Muito bom. Número 2. Atmosfera. Aí a gente entra um pouquinho no sobrenatural aqui, né, gente? A pessoa precisa sentir a atmosfera. Uma pessoa que entra na igreja, ela precisa sentir que Deus está naquele lugar. Sabe, eu quando vou numa igreja ministrar, com a minha autoridade que eu tenho, quando eu vou numa igreja ministrar e eu não sinto uma atmosfera, o louvor é bom, mas não tem atmosfera. As luzes estão piscando, mas não tem atmosfera. A telão de LED, mas não tem atmosfera. Eu chamo o pastor e falo, pastor, precisamos de uma atmosfera.
O que é uma atmosfera? É uma frequência, é um ambiente onde a pessoa fala, não é possível, Deus está aqui, porque eu sinto. Qualquer reunião evangélica, qualquer igreja que não tenha uma clara atmosfera, ainda não é uma igreja. Porque a atmosfera é uma das evidências fundamentais de uma igreja. Que é a unção que faz a diferença. É a atmosfera que faz o macumbeiro entrar e falar assim, eu posso ser quem eu sou, mas eu não consigo, porque tem algo diferente aqui. O homossexual vai entrar e vai dizer, eu posso ser quem eu sou, mas eu não consigo, porque tem algo diferente aqui. A atmosfera leva a pessoa ao quebrantamento. A atmosfera, sabe, quem trabalha com a atmosfera economiza muito discurso. Quem trabalha com a atmosfera não precisa ficar pregando doutrinas. Pode isso aqui não pode, pode isso aqui não pode, não precisa. Quem trabalha com a atmosfera sabe que Deus vai fazer milagres. Uma igreja que trabalha com a atmosfera é uma igreja que tem milagres, não precisa de mentira. Sabe, eu estou azedo com o negócio que eu fico vendo na internet aí. Se tem alguém que faz isso, me perdoe. Me perdoe. Eu já sou um ancião. Eu tenho 48 anos de idade. Eu tenho 30 de crente. De apóstolo eu tenho quase 26. Quer dizer, de pastor. Então eu posso falar algumas coisas. Eu estou azedo com esse negócio de, olha, Deus está aí, quer ver? Bota uma mão na outra, uma mão está maior que a outra, olha só. Ó, uma mão está maior que um braço está maior que o outro. Agora vamos orar que Deus vai juntar. Agora o outro passou, voltou, olha só. Esses milagres fajutos, gente. Eu não suporto milagre fajuto. Sabe por quê? Eu perdi meu pai de câncer na pandemia. Se fosse para ter um milagre, eu queria que Deus curasse meu pai. Deus não curou porque não quis e está tudo bem. E está tudo bem. Mas e minha mãe morreu na mesma semana. Eu fico pensando em tantas pessoas que estão precisando de um milagre e vendo milagres fajutos sendo pregados. Vendo doutrinas desnecessárias sendo pregadas. Por quê? Porque não há uma atmosfera. A atmosfera se cria através da oração. Eu estava conversando com um pastor da minha igreja, eu falei, pastor, o senhor tem que conversar com a equipe de louvor. O louvor precisa ser agressivo. O louvor precisa ser agressivo. Agressivo não significa violento. O louvor não é canção. Ficar cantando para Deus. Deus não está nem aí para a tua canção. Deus não está nem aí para as canções que você canta. O louvor precisa ser agressivo para romper os céus de bronze, para abrir os céus e fazer Deus descer, para afastar os tronos, os principados da maldade. Nós temos que aprender a mexer com o sobrenatural de uma maneira limpa, linda e íntegra. Então fica essa segunda dica. As pessoas querem atmosfera. Às vezes você fica o tempo todo juntando coragem para ir numa igreja. Quando você vai, você não encontra a atmosfera, você vai embora, nunca mais volta. Agora, quando você chega lá, você fala, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Uau! Yes, yes, yes. Se Deus está aqui, eu devo ficar aqui também. Atmosfera. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Fala para mim. Estão entendendo? Quem chegou atrasado, a live daqui a pouco vai para o YouTube, tá bom? Ó, a irmã está dizendo aqui, é o que eu penso, não aguento mais esses louvores arrastados com cantores miando. É isso. É isso aí. Então vamos para o número 3 aqui.
Número 3. Acho que nunca mais eu vou fazer live sem as imagens, isso é bom demais. Facilita para vocês aí. Auxílio à libertação. Terceira coisa que a pessoa procura quando vai para uma igreja. Gente, a pessoa vai para a igreja que ela quer ser liberta, gente. Nem sempre de um demônio. Nem sempre. A pessoa, eu estou sentindo que eu estou com preto velho em mim, eu vou na igreja. Não, não é isso não. Às vezes até tem um preto velho no couro lá, mas não é isso. As pessoas vão à igreja porque elas querem ser libertas de outras coisas piores. De cativeiros espirituais. Não consigo casar. Não consigo prosperar. Não consigo ser feliz. Não consigo vencer uma depressão. Não consigo, né, vencer uma iniquidade sexual, uma perversão. A pessoa tem problema. Não consigo vencer as drogas. A pessoa está presa em cativeiros. Tem gente que vai buscar libertação na macumba. Acredita que lá liberta. Tem gente que vai buscar no espiritismo. Tem gente que vai para a igreja. Aí chega na igreja e não tem libertação. Aí chega na igreja, ninguém fala do assunto. Aí chega da igreja, o pastor não estuda. Porque para falar de cativeiro tem que estudar, gente. Eu tenho mais de 20 vídeos que eu já botei no meu canal do YouTube. Vai lá e assiste. Aprenda. Aprenda o que é um cativeiro. Se você soubesse qual foi a minha experiência quando Deus me devolveu os fragmentos de alma que foram roubados. Uma coisa linda. Eu trabalho com libertação desde 1995. Desde 95. Me converti no outro ano eu já estava expulsando o demônio. As pessoas precisam saber que dentro da igreja libertações acontecem. Mas não é bagunça, gente. Porque tem igreja que tem culto de libertação toda quarta-feira, mas não liberta ninguém. Só joga demônio dentro do outro. Você sabia que quanto mais barulhento é o ministério de libertação, menos libertação faz? Libertação é uma coisa suave, tranquila, que muitas vezes vai acontecer, fala apóstolo Rodrigo, muitas vezes vai acontecer nos bastidores. Libertação acontece no processo. Libertação acontece no discipulado. Libertação não tem nada a ver com o que sai da pessoa. Tem a ver com o que entra depois, que é Jesus. Mas, pasme, existem igrejas que não têm um ministério de libertação formado. O presidente do Irã mandou 200 drones. Drone nesses pequenininhos que a gente vê na internet, no Mercado Livre, não, gente. São drones do tamanho de um míssil. O presidente do Irã mandou 200 drones para atacar Israel. Israel, com o domo de ferro, invisível aos céus de Israel, destruiu os 200 drones. Ou seja, uma cidade que tem um poder de guerra avançado jamais será tocada pelo inimigo. Uma igreja que tem um poder de guerra avançado não tem espaço para o inimigo. Tem que ter um bom ministério de libertação na igreja. Um bom ministério de intercessão também. Simples, gente. Sem ficar inventando bobeira. Vocês sabem que eu tenho limite. Eu acredito no sobrenatural. De todas essas pessoas que vocês seguem aí, talvez o mais antigo sou eu. E eles mesmos dizem isso. Eles mesmos dizem. Amigos do meu coração.
Apóstola Josiane, Aguinaldo, Léo, Wendel Medina, todos eles falam, eu te olhava antigamente na internet. Eu estou há anos estudando sobre isso. Então, eu amo o mundo espiritual, eu amo o sobrenatural, mas eu não tolero aquilo que é exagero. Eu não tolero aquilo que é antibíblico. Sabe por quê? Porque vai te atrapalhar. Não vai te ajudar. E um dia Deus vai cobrar de mim. Eu vejo anjo quase todo dia. Eu tenho experiência com anjo quase todo dia. Eu já fui no céu. Eu tenho uma fábrica no céu. Mas até para tudo isso eu tenho limite. Limite. De acordo com as prescrições das Escrituras. Então, não basta dizer, a minha igreja tem libertação. Precisa dizer, a minha igreja tem um método seguro de libertação. Onde, de fato, as pessoas são libertas. Onde, de fato, as pessoas são libertas. Tudo bem, gente? Vamos ao número 4. O que as pessoas procuram em uma igreja? Número 4. Ensino. Mas na próxima live eu vou puxar o texto mais para o meio, tá, gente? Que eu comecei hoje, eu gostei da dica do meu irmão e vai ficar mais bonitinho. Vamos aproveitar melhor esse espaço. Vou até tirar um print que vai facilitar. Espera aí que eu vou tirar um print aqui. Que vai facilitar para fazer a grade. Então, ensino, gente. Me diz uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta, você vai responder sim ou não. A sua igreja tem escola dominical? Sim ou não? Alguém vai botar escola domine o quê? Já fiz a pergunta. A sua igreja tem escola bíblica dominical, sim ou não? Ó, temos 2 sims. O resto não sabe nem o que é. Qual é o nome do responsável pelo ensino na igreja? Respondam para mim, por favor. Qual é o nome do responsável pelo ensino na igreja? Muito bem. O mestre. Já estou feliz. Estou feliz. Qual a diferença do mestre para o professor? Qual a diferença do mestre para o professor? Respondam. Gente, está dando um friozinho aqui. Tá um sono que só Cristo. Depois de um treino avassalador na academia, a gente fica todo mole. O professor repassa o que está no livro. O mestre vive o ensino da palavra. É um caminho. É um caminho.
Claro que a gente consegue aprofundar mais essa resposta, mas obviamente está certo. O mestre, ele é o profeta da palavra. O mestre, quando ele abre a Bíblia, ele vê o que ninguém vê. Porque o profeta, ele recebe de Deus o alinhamento da palavra. A profecia, ela não sai da palavra. A profecia, qualquer profecia de um profeta, ela tem um alinhamento com a palavra. É só na igreja evangélica que os profetas ficam profetizando coisa que não tem nada a ver com a palavra. Os profetas bíblicos, eles vão trazer um alinhamento, trazendo Israel para a palavra. Olha, vocês se afastaram de Deus, vocês construíram altares para Baal, Deus está dizendo que isso. A conversa dos profetas tem a ver com a Torá. Tem a ver com a Torá. Agora, o profeta, ele não necessariamente depende da Torá. Porque o próprio Deus fala para ele, baseado na Torá. Elias nunca tinha lido uma Bíblia, né? Balaão também não. Agora, o mestre, ele olha para a Torá, ele olha para a palavra e ele vê profecia. Ele fala o que ninguém conseguiria falar. Durante muito tempo, a igreja evangélica se confundiu. Porque nós colocamos professores e esquecemos dos mestres, né? Então nós tínhamos o professor da escola dominical. O professor da escola dominical era alguém que tinha que reproduzir a revistinha que veio lá da CPAD, né? da Convenção das Assembleias de Deus, ou depois da que o Silas Malafaia inventou. Quantas vezes eu tive que abrir uma revistinha? Eu já fui professor de escola dominical, muitos anos. Quantas vezes eu tive que abrir uma revistinha e ensinar uma coisa que eu não concordava? Olha que coisa horrível. Ensinar algo que não concorda, né? Então, o professor é quem, como disse o nosso querido irmão, o professor é quem entrega o conteúdo. O professor é quem entrega o conteúdo da revista. O mestre é quem fabrica a revista. É quem fabrica a revista. É quem tem os oráculos, né? Infelizmente, é o ministério mais rejeitado da igreja. Por isso que as igrejas são analfabetas, são cheias de vacilo, né? Cheias de confusão. Porque nós temos até apóstolos, profetas, temos evangelistas, temos pastores, mas não temos mestres. Então nós temos que orar pedindo a Deus que se levante um ministério mestral na igreja. Porque as pessoas estão buscando ensino. Tem tanta coisa estranha acontecendo hoje. Tanta coisa acontecendo. Se não tiver quem ensine, o povo vai ficar maluco, gente. Mas enfim, precisamos então restaurar a coluna do ensino na igreja. Eu acho que nós vamos para a última aqui agora. A penúltima. Legal, minha irmã. Ó, penúltima, visita no lar. Isso é maravilhoso. Outra coisa que tinha que ter em todas as igrejas, infelizmente não tem em todas. Porque agora inventaram a célula e diz que não precisa fazer porque a célula faz. Não faz. Não existe nada mais poderoso do que um pastor visitar a sua casa. Vocês concordam comigo? Vocês concordam com teu telefone tocar e o teu pastor falar assim: oi filha, tudo bem? Eu estava pensando em ir aí na tua casa tomar um café. Tem algum problema?
Não vai ser nada demais não, vou chegar aí 4 da tarde, 4h30. Aí você pensa assim, ah, meu pastor vai na minha casa, glória a Deus. Aí vai fazer aquele bolinho de fubá correndo, aquele cafezinho pretinho, sabe, que fica na garrafa. E o pastor chega e ele vai bater papo com você. Aí ele pergunta se está tudo bem, como é que está o casamento, vocês estão precisando de alguma coisa, você quer falar alguma coisa para mim em relação à igreja? Pá. Conversa daqui, conversa dali, o pastor elogia o bolo. Aí ele fala assim, tá bom, minha filha, vamos orar? Eu só vim aqui mesmo ver como é que vocês estão. Aí vocês ficam de pé, aí ele ora. Aí você sente o milagre entrando na tua casa. Entra mesmo. Você sente a cura entrando na tua casa, a bênção. É poderosa a visita de um pastor na casa do crente. Por isso que eu digo, se um pastor me perguntar, o que é melhor, saber pregar bem ou saber visitar, eu digo visitar. Eu perdi uma igreja quando eu era mais jovem porque eu não sabia visitar. Eu não sabia, eu era muito bobo, muito criança. Pregava muito, mas não sabia visitar. Se eu voltar no tempo e souber visitar, eu não preciso nem pregar. Bota outra pessoa para pregar, mas eu vou lá na casa das pessoas uma por uma. Ah, mas minha igreja tem 1000 membros. É difícil, você vai ter que administrar o teu tempo melhor, escolhe alguns, cuidado para não ser partidarista, crie líderes que vão te ajudar a dividir isso aí. Mas não é disso que eu estou falando, porque esse projeto que eu estou trabalhando aqui agora nas lives é de ajudar vocês a prosperarem com igrejas pequenas. Isso é um código para uma igreja pequena. Então, pastores, visitem. Eu já boto aqui junto com a visita aconselhamento, tá? Faz aconselhamento. Tem que fazer, gente, pelo amor de Deus. Não acabou isso não. Fica um dia na igreja lá no seu gabinete, bota o secretário, a secretária para fazer a tua agenda. Faz um aconselhamento rápido, né? Não fica. Hoje o mundo é muito rápido, não é para ficar 2 horas aconselhando ninguém, não. Meia horinha. Entende? A pessoa vai lá, senta aqui no gabinete, né? Ética, se for mulher, tem que ter uma irmã junto, ali tomando conta, porta aberta. Ouve o que a pessoa tem a dizer. Aconselhamento cristão é ouvir. Depois lê 2 versículos bíblicos, fala assim, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Ó. E ora. Há poder na oração. Pessoas amadas, gente. Pessoas amadas. Vou avançar. Porque eu quero chegar aqui. O pulo do gato. Isso aqui é o pulo do gato. Eu vou tirar o comentário para vocês conseguirem ler temporariamente. O pulo do gato para você não perder ninguém da igreja. Gente, não perde. Se você é líder, se você é pastor, fizer isso aí, é o pulo do gato. Não perde. Toda pessoa tem 3 necessidades fundamentais: ser ouvida, ser reconhecida e ser perdoada. Se você souber ouvir, se você souber reconhecer e se você souber perdoar, você não perde ninguém. Por que nós perdemos as pessoas? Ou porque você não ouviu, porque todas as pessoas têm algo a dizer. Esteja sempre pronto a ouvir. Estimule a pessoa a falar. O que você quer falar, minha filha? Está tudo bem? O que você está achando da igreja? O que está achando do louvor? O que você está achando do culto? Dê liberdade. Dê liberdade para as pessoas falarem.
A gente acha que o sucesso está no nosso falar, não está não, ninguém está nem aí para o que você vai falar. O sucesso está no falar alheio. As pessoas precisam ser ouvidas, elas querem contar a historinha triste delas, elas querem contar o testemunho delas, elas querem contar que são boas nisso, são ruins naquilo. Então, ó, só ouve. Eu sei, não é fácil, eu odeio ouvir. Mas é o sucesso, é o pulo do gato. Ouça o que as pessoas têm a dizer. Segundo, reconheça. Porque a gente não sabe reconhecer. Vai ter um congresso, a irmã falou, pastor, vou ornamentar o altar. Posso? Pode, minha filha. Aí ela bota 2 vasos de barro com um tecido vermelho enrolado no altar. Legal. Sinceramente, não faz nenhuma diferença para mim. Mas ela está esperando uma palavra de reconhecimento. Não é fácil. Mas em algum momento, antes que passe o prazo, eu preciso chegar para ela e falar assim, minha irmã, já ia esquecer de falar. Aquilo que você fez lá ficou lindo, hein? Tem que te aproveitar mais. O vaso ali ficou lindo. Parabéns. As pessoas querem ser reconhecidas. As pessoas fazem as coisas buscando... Vou até ativar o comentário aqui. As pessoas fazem as coisas buscando reconhecimento, gente. É chato falar isso, mas é verdade. O reconhecimento é algo muito poderoso. Para todo mundo. Se eu termino a live aqui, alguém me chama depois, apóstolo, palavra boa, parabéns, benção, hein? Ficou legal. Isso faz bem. É do ser humano. Então, eu preciso ouvir, eu preciso reconhecer. Em terceiro lugar, eu preciso perdoar. Perdoar. O que é perdoar? As pessoas erram. E a gente fica muito pé da vida quando alguém erra na igreja, né? A gente fica muito pé da vida quando alguém erra na igreja. A gente fala, poxa, acreditei nessa pessoa. Eu dei meu coração para essa pessoa. E ela errou. Nós temos dificuldade em perdoar. E aí é nessa hora que você, por dificuldade de perdoar, a pessoa vai embora, porque ela não vai conseguir ficar ali naquele lugar onde ela se torna inconveniente. Então nós temos que falar assim, minha filha, tá tudo bem, acontece. Você entende que não foi legal, né? Mas tá tudo bem, eu tô contigo, vamos consertar isso juntos. O que eu posso fazer para te ajudar? Aí, gente, aí essa pessoa, ela foi ouvida, ela foi reconhecida, ela foi perdoada, ela vai dizer assim, para onde eu irei? Aqui eu tenho tudo. Aqui eu sou acolhida, aqui eu sou amada, aqui eu sinto a presença de Deus, aqui eu sou liberta, aqui eu sou ouvida, aqui eu sou reconhecida, aqui eu sou perdoada. Para onde mais eu vou? Não tem para onde ir. As falhas da igreja se tornam irrelevantes perto dessas qualidades. Vocês estão entendendo? Tudo bem, gente? Então eu paro por aqui. É isso que eu queria entregar para vocês. Eu quero falar sobre igreja nesses dias, sabe? Vamos falar de sobrenatural? Sim, mas vamos falar de igreja. Vamos falar de igreja. É a noiva do Senhor Jesus. E se você tiver ideia sobre assuntos dentro desse contexto de igreja, manda um direct para mim. Apóstolo, entra nessa área aqui. Vigília. Apóstolo, entra nessa área aqui. A gente vai entrar. Estou muito feliz de ter falado sobre isso hoje aqui com vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado.
Daqui a pouco o vídeo vai estar no YouTube para poder alcançar um outro público. A gente vai se falando. Meu WhatsApp está no link da bio. Deus une pessoas com propósitos. Shalom, tchau, tchau.